O quarto domingo da Páscoa é dedicado ao Dia Mundial de Oração pelas Vocações. E este ano o Papa Francisco nos propõe uma mensagem muito profunda, cujo tema é Peregrinos de Esperança, o dom da vida. Essa mensagem foi escrita no momento de profunda fragilidade, onde o Papa Francisco já estava hospitalizado. Portanto, é uma reflexão bastante sensível, profunda e que nos faz pensar sobre o sentido da esperança na nossa vida. Eu selecionei alguns trechos dessa mensagem e quero compartilhar com você. O Papa Francisco começa a mensagem fazendo um convite muito simples e muito especial. A serdes peregrinos de esperança, doando generosamente a própria vida. O tema da esperança está muito presente na vida do Papa Francisco. Primeiro, ele começa o seu pontificado falando sobre a misericórdia de Deus. E ele finaliza o seu pontificado falando sobre o sentido, a importância da esperança. É bastante simbólico porque nós vivemos numa sociedade bastante ferida, ansiosa, apressada, barulhenta e muitas vezes desesperada por diversas situações. Então o Papa Francisco começa fazendo esse convite a cultivar a esperança na nossa vida. A segunda coisa que ele fala é sobre a vocação como um dom de Deus. Todos nós temos uma vocação especial, mas que ao longo da nossa vida nós precisamos viver de acordo com essa vocação. E o Papa Francisco nos recorda então que a vocação é esse dom precioso dado por Deus. Mas ao mesmo tempo, diante desse chamado, eu preciso sair de mim mesmo, da minha própria comodidade, dos meus próprios planos, para viver os sonhos de Deus. Terceiro ponto, o Papa vai dizer que no nosso tempo, muitos jovens se sentem perdidos. Há uma profunda escuridão, muitas vezes rodeando a vida da juventude, onde a juventude entra numa profunda crise existencial, numa crise de sentido, e que diante disso é preciso recobrar a esperança. Outro ponto, o Papa Francisco vai falar da confusão digital, que diante dessas crises diversas, é preciso muitas vezes saber o momento certo de se desconectar. Ele vai dizer, muitas vezes a confusão digital torna ainda mais difícil de atravessar as nossas crises. Como é que você tem lidado com a conectividade? A mídia, as redes sociais, elas fazem parte do nosso cotidiano, mas é preciso saber o momento certo de parar, de desacelerar, para nos reconectar com aquilo que é mais importante, que é a nossa própria vocação, que é a voz de Deus agindo no nosso coração e na nossa consciência. Outro ponto, o Papa vai dizer, o Senhor que conhece o nosso coração não nos abandona na insegurança. A esperança, ela se alimenta dessa convicção mais profunda de que Deus caminha conosco, de que Deus não nos abandona diante das nossas dificuldades e das nossas inseguranças. Outro ponto que o Papa vai nos dizer, Deus quer suscitar em cada um a consciência de ser amado, chamado e enviado como peregrino de esperança. Um dos alimentos da esperança, dos combustíveis mais importantes da esperança é sentir-se amado por Deus. O Papa Francisco sempre insiste nessa dimensão do amor, porque de fato o que dá sentido à nossa existência e faz com que cumpramos a nossa vocação é justamente essa capacidade de abandonar-nos inteiramente à vontade de Deus, nessa convicção de que Deus nos ama e nos perdoa sempre. No próximo ponto, ele vai dizer que os jovens são chamados a ser co-protagonistas com o Espírito Santo. A nossa história de vida, ela precisa ser conduzida e marcada pela presença do Espírito Santo. Todas as nossas escolhas e decisões precisam ser tomadas debaixo da convicção de que o Espírito Santo é quem nos conduz. É o Espírito Santo quem nos fortalece, é Ele quem nos mostra o caminho da paz e o caminho da verdade. Depois ele vai dizer, citando a exortação apostólica Christus Vivit, queridos jovens,
A vossa vida não é, entretanto, vós sois o agora de Deus. Nós sabemos que a dúvida e a incerteza fazem parte do nosso processo de discernimento vocacional. Mas o Papa vai dizer que a juventude é o agora de Deus. Que nós não devemos perder tempo com as nossas inseguranças, com os nossos medos, mas cultivar essa convicção de que somos amados por Deus e de que é Ele quem nos conduz pelos melhores caminhos. Outro ponto, ele vai dizer que existe uma relação muito profunda entre vocação e esperança. Essas duas palavras se entrelaçam. Assim como a misericórdia e a esperança estão unidas, também a nossa vocação, ela é mantida, ela é fortalecida pelas nossas convicções, pela nossa esperança em Deus. Depois ele vai dizer que toda vocação é animada pela esperança, que se traduz em confiança na providência divina. Se tem uma coisa que nos afasta da esperança em Deus, é cultivar a autossuficiência, caindo no abismo de achar que podemos tudo sem Deus. O Papa vai dizer que é justamente o contrário. Esperança é confiar na providência divina. Acreditar que Deus age na nossa história, que Deus age na nossa vida o tempo inteiro. Para o cristão, ter esperança é mais do que um simples otimismo humano. É, antes de tudo, uma certeza enraizada na fé em Deus que age na história de cada pessoa. Portanto, o Papa vai diferenciar esperança de otimismo. Aqui ele está dizendo que a gente vive numa sociedade bastante otimista. Se nós adentramos as redes sociais, nós vamos perceber que a maioria das pessoas publica o tempo inteiro uma felicidade ilusória. Mas o Papa está falando de uma esperança muito mais profunda. É uma esperança como confiança na providência divina. É uma esperança de que Deus resolve tudo, desde que nós confiemos na sua misericórdia e no seu amor. A vocação amadurece através do compromisso cotidiano de fidelidade ao Evangelho, na oração, no discernimento e no serviço. Aqui o Papa traz 3 palavras fundamentais nesse caminho de esperança. Primeiro, a oração, a vida interior. Sem vida de oração, nada tem sentido. Por mais que nós saibamos o próximo passo, quando nós não cultivamos a vida interior, parece que tudo desmorona nas primeiras dificuldades. Depois ele vai dizer que a vocação é um caminho de discernimento contínuo. E quanto mais eu busco esse discernimento no silêncio e na oração, mais eu me torno um peregrino de esperança. E por fim, o Papa vai falar do serviço. Uma pessoa que cultiva a esperança na vida, a esperança em Deus, a esperança na eternidade, ela não desanima diante das dificuldades. Muito pelo contrário, é uma pessoa que está sempre disponível a servir o outro, a fazer a vontade de Deus na vida do próximo. A descoberta da própria vocação passa por um caminho de discernimento. Para o Papa Francisco, discernimento significa escutar a voz do Espírito. Não só escutar, mas obedecer a essa voz que vem do alto. O mundo, queridos jovens, induz a fazer escolhas precipitadas e a encher os dias de barulho, impedindo a experiência de um silêncio aberto a Deus que fala ao coração. Então, não tem como falar de esperança, segundo o Papa Francisco, sem falar da confiança na providência divina, sem falar do silêncio e da vida interior. O Papa quer dizer o seguinte, que nós vivemos numa sociedade profundamente barulhenta, inquieta, ansiosa, e que para discernir a nossa vocação, nós precisamos, em primeiro lugar, fazer as pazes com o silêncio de Deus, com o silêncio interior. Tende coragem de parar, de escutar dentro de vós e de perguntar a Deus o que Ele sonha para vós. O silêncio da oração é indispensável. Mas como é desafiador, como é difícil silenciar quando a nossa vida externa, quando o nosso cotidiano está muito fragmentado pelo barulho. A sociedade está muito barulhenta porque ela foge desse lugar de silêncio, de escuta, porque quando nós silenciamos externamente,
O nosso interior revela todos os nossos barulhos internos. Por isso que é tão desafiador e tantas pessoas têm dificuldade com o silêncio. Porque o silêncio revela a nossa sede de Deus, a nossa sede de infinito. E por último, o Papa Francisco vai dizer que o recolhimento permite compreender que todos podemos ser peregrinos de esperança se fizermos da nossa vida um dom de Deus. O Papa Francisco está dizendo que o recolhimento é o que dá sentido à nossa busca. Uma pessoa que tem dificuldade com a solitude, com o silêncio, com a vida de oração, certamente ela terá mais dificuldade de lidar com as crises, com os sofrimentos e, claro, com as dores cotidianas, com as cruzes diárias. Muito bem, esta foi a síntese sobre a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Portanto, não se esqueça de rezar pela juventude que está perdida, que está indecisa e que precisa ser peregrina de esperança. Grande abraço, que Deus nos abençoe.